Olá, bom dia, meus queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Gratidão a todos vocês, obrigado, queridos, pela comunhão diária, obrigado pelo amor de vocês aí com o nosso ministério, com a nossa própria vida, obrigado pelos likes, pela comunhão de vocês, no compartilhar diário. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te convido com muito carinho a se inscrever. Juntos nós somos mais fortes e vamos prosseguir aí levando esta palavra. Muito bem, eu estou falando uma série sobre o tema "E o véu se rasgou". Glória a Deus. Irmãos, o véu rasgou, abriu uma porta de comunhão entre Deus e o homem. A religião veio, costurou o véu. O que é a costura do véu feito pela religião? São as doutrinas humanas. Então, Deus abriu uma porta de comunhão. A religião veio e dificultou essa porta, dificultou esse relacionamento. A religião veio e falou assim: não, você só pode encontrar com Deus se você fizer isso. Então, a religião estabeleceu uma nova lei dentro da graça, sendo que a lei da graça é Cristo, Ele é o governo, Ele é a graça. Graça é um favor imerecido, né? O homem continua achando que ele merece, que se o homem fizer isso, ele merece a presença de Deus. Você entende? Vamos fazer uma exegética sobre a graça. Então, o homem, ele acha que ele merece. Então, eu vou fazer isso, eu mereço. Por exemplo, eu vou fazer uma caridade e eu mereço salvação. Não é assim? Se eu for caridoso, serei salvo. Se eu for bonzinho, serei salvo. O homem está sempre achando: se eu der o dízimo, Deus vai me dar muito dinheiro. Não é assim? Se eu amar, Deus vai me amar mais. Gente, não tente entender Deus da forma religiosa. Não tente usurpar a graça. Não tente tentar mudar a graça. A graça é um favor imerecido. Eu e você não merecemos e Jesus veio e deu. E eu preciso viver essa graça, certo? Preciso entender que essa graça é algo para a minha vida. Muitos não estão vivendo a graça. Eles pegaram a lei de Moisés, ultrapassaram a graça, estabeleceram a lei de Moisés ainda hoje na vida da igreja. Então ele vive sob uma lei. A única lei que eu preciso viver é a lei de Deus. E a lei de Deus hoje é graça. A lei de Deus é o reino. O reino é a realidade da vida de Deus governante, ou governando o nosso ser completo. Você consegue entender isso? Paulo, aqui para concluir o capítulo 3, ele fala assim, verso 14, na verdade, verso 13, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Olha só, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então está aqui falando da doutrina. Não foi retirada, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ele é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Bom, gente, aqui, a revelação dessa parte, gente, eu poderia pregar 10 mensagens aqui, né, no canal. Mas eu queria resumir bastante aqui com vocês, e falar muito acerca disso, né? Fala assim: nós não somos como Moisés, certo? Que cobria o seu rosto, tinha um véu colocado, para que os israelitas não contemplassem o esplendor de uma glória que se desvanecia. Olha só, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu é colocado quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, quando fala somente em Cristo que o véu é removido, irmãos, está falando o seguinte: quando fala somente em Cristo, está falando somente quando eu creio que Cristo mora no meu interior, então o véu é removido.
Porque o véu naturalmente está dentro de nós. O véu é a doutrina humana. O véu é a velharia, é o impedimento. É a mente humana funcionando a nível doutrinário. Tá? Não a sã doutrina, mas a doutrina humana. A verdade humana. O achismo humano. Então, amados irmãos, somente Cristo pode romper isso. Sabe, amados, aquele temperamento que não muda. Sabe aquele homem que diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim? Sabe o espírito da Cinderela? Eu vou morrer assim. Eu vou viver assim. Deus quer fazer uma mudança. Deus quer que você entenda que Cristo em nós é mudança radical. Cristo em nós é mudança diária. Cristo em nós é o exercício da nova aliança, certo? Então, amados e queridos irmãos, se alguém aqui, naquela época, né, achava, puxa, a glória do rosto de Moisés, mas aquilo era desvanecente, né? Agora, Cristo pode remover esse véu. De fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre os corações das pessoas. Mas quando alguém se converte, o Senhor, o véu é retirado. Então, o véu só é retirado após a conversão. O que é conversão? Mudança de vida. Então, se realmente existe uma mudança de vida, irmãos, o véu é retirado. Eu falei já hoje sobre a realidade do reino. O que é a realidade do reino? É uma realidade inclusiva, transformadora, que muda, ela transforma. É uma realidade governante, é uma realidade que governa. Então, se o reino está em mim, ele trabalha em mim, ele governa, ele vai, irmãos, realmente transformando. Esta é a realidade do reino. Então, que possamos viver isso. Quando alguém se converte, o véu é retirado. Mas o Senhor, ora, o Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, ele é a liberdade. Olha o que ele está falando. Olha, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ele é a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Dentro de mim e de você. Que liberdade é essa que está dentro de mim e de você? Liberdade de comunhão, porque o véu se rasgou. Não falei que o véu se rasgou? O tema é, e o véu se rasgou. Então, irmão, já não tem mais véu, então tem liberdade de comunhão. O grande problema é que o homem pega a liberdade de comunhão e dogmatiza ela. Ele coloca dogmas sobre a liberdade. Ele fala, não, para me ter comunhão com Deus, eu tenho que fazer assim, eu tenho que levantar de manhã, dobrar o meu joelho, ficar 10 minutos de joelho dobrado, né? Falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para depois eu ter comunhão com Deus. Quer dizer, homem doutrinário. Alguém diz assim, não, para Deus me ouvir eu tenho que dobrar o joelho para orar. Outro diz, para Deus me ouvir eu tenho que fazer isso. Gente, Deus já está com você. Paulo disse que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Agora, se você acha que para Deus estar com você, você precisa fazer A, B e C, então eu sinto muito, você é doutrinário. Você está dogmatizando Deus. Você está pondo Deus na caixinha e apontando e falando, Deus, o Senhor vai fazer assim, o Senhor vai trabalhar assim. Tem crente que ora assim. Ele põe Deus na caixinha e diz, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, como se ele governasse, como se ele mandasse. Na realidade, quem manda é Deus. Eu sou apenas servo. Eu preciso me render diante do Senhor. Você consegue entender isso, irmão? Então, amados, diz assim que o Senhor é Espírito, e onde o Senhor há a liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos o quê? A glória do Senhor, segundo a sua imagem. Que entendimento tem aqui? O que significa contemplar a glória do Senhor segundo a sua imagem? Estou fazendo uma pergunta. O que significa contemplar a glória do Senhor segundo a sua imagem? Primeiro, o que é a imagem? A imagem, irmãos, a imagem está falando do interior, não está falando do exterior. Está falando da vida inclusiva, está falando da vida de Deus, a vida de Cristo. Cristo habita dentro. Então a imagem, né, nós contemplamos segundo a sua imagem, nós contemplamos segundo o interior, segundo Deus. Então a nossa visão, contemplar, já não é mais segundo o nosso achismo. Quando nós nos convertemos, irmãos, a nossa visão é segundo Deus. Você entende isso? É segundo Deus, é segundo a presença de Deus, é segundo o propósito de Deus, não é segundo o que você acha. Não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu penso, né? Mas é segundo sua imagem. Aí diz assim, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior. Glória.
cada vez maior. O que é glória? Glória é a vida de Deus em nós, essa é glória, certo? É comunhão. Glória é comunhão. Glória é comunhão de Deus com o homem, do homem com Deus e do homem com o homem, isso é glória. Aleluia. Paulo dizia, vós sois a nossa glória, porque nós temos comunhão, nós somos um. Maravilha, né? Muito bem, então estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, conclui, dizendo que o Senhor é o Espírito. Ele é, amados irmãos, essa glória revelada, governante, dentro de mim e de você. Então, baseado em todo esse princípio, e em toda essa série, em todas essas mensagens, essa é a 7ª mensagem. E eu quero que você acompanhe uma a uma e ouça todas elas. Veja do começo ao fim, porque vai ser importante para você. Deus vai ministrar a sua vida grandemente. Amém? Queridos, muita gratidão a vocês. Obrigado por tudo. Pegue essa série, grave ela, fica contigo, compartilhe, seja um a cada dia. Deus abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado pelos meus irmãos. Sustenta cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no coração e até amanhã.